primeiro momento, a gente vai trabalhar com um pouquinho da história, vamos definir a série de Fourier e vamos estabelecer as condições de convergência, tá? A priori, a série de Fourier ela é uma forma de você aproximar funções descontínuas por funções contínuas, né, através de uma série de senos e cossenos. A ideia é que você vá refinando essa aproximação em série de senos e cossenos de uma forma que cada vez que você refina mais, você está aproximando cada vez mais da sua função original. Então, se a sua função original é a função em azul e a sua aproximação em série de Fourier é essa função em vermelho, à medida que você vai refinando essa sua aproximação, você vai tendendo cada vez mais a função original, até que quando você fizer essa aproximação tender a infinito, ela vai encaixar exatamente na sua função original, tá? Essa foi uma proposta feita por um matemático chamado Joseph Fourier, tá bom? Que anunciou no dia 21 de dezembro de 1807, né, a prestigiada Academia Francesa de Ciências, que uma função arbitrária poderia ser expandida em uma série infinita de senos e cossenos. Depois que a gente trabalhou aí um pouco com as séries de potências, vocês já perceberam que convergência de série infinita já não é algo tão trivial. Tá? Ainda mais uma série infinita de senos e cossenos, tá bom? Tanto é que a Academia Francesa de Ciências se mostraram um pouco céticas quanto a essa afirmação, ainda mais que o Fourier era muito novo quando ele propôs isso, tá? Bom, qual era a proposta dele? Que dada uma função f de x, eu posso fazer a expansão dessa função f como essa soma aqui, ó, meio que multiplica uma constante inicial, mais o somatório de n igual a 1 até infinito, de an cosseno de nπ sobre lx, bn seno de nπ sobre lx. Vamos lá, o que é o que aqui? Obviamente o seu n é o seu contador, né? Então você está contando de 1 até infinito. Então quando você fizer esse n mais infinito, essas suas somas elas vão convergir para f de x. Bom, o que vem a ser esse L? Tá? Esse L é uma constante porque nós vamos precisar garantir que a sua função é 2L periódica. Tá? Então, se você não se lembra o que é uma função periódica, nós temos aí também, no início dos nossos artigos sobre série de Fourier, um artigo sobre função periódica e também um artigo sobre função par e ímpar, que vai ser muito importante para a gente. Tá bom? Então, essa daqui foi a proposta de Fourier, né? Onde você tem constantes A0, AN e BN. Tá? Aí, como eu tinha dito antes, ó, o anúncio, né, de Fourier aqui está com 2 R's, tá com a grafia errada, é com um R só. Muitos dos membros mais proeminentes, né, dentre eles Lagrange, já um matemático estabelecido, né, um matemático aí com lastro, né, encararam o fato como um absurdo, porque naquela época nem o Fourier nem os matemáticos da época conseguiram demonstrar com o rigor matemático necessário que essa aproximação funcionava. Tá? Isso só veio a acontecer anos mais tarde com as condições de Dirichlet, mas as questões básicas eram: a série de Fourier converge? Tá, ok, vamos supor que ela convirja. Se ela converge, realmente ela vai convergir para a minha função f de x, porque ela pode convergir para outra função, tá? Tudo bem, garante para que ela converge para f de x? Tudo bem, mas o que garante essa convergência? Então essas eram questões que existiam aí na época da proposta de Fourier por esses matemáticos. O problema é que à medida que você trabalhava com a série de Fourier, mesmo sem uma demonstração rigorosa, né, de um modo empírico, os cientistas viam que funcionava, tá? Que era uma ótima aproximação em casos específicos onde eles precisavam resolver problemas que eram originários de modelagem de fenômenos naturais. Então, geometricamente, o que a série de Fourier faz? Tá? Geometricamente, ela vai aproximar uma função periódica por uma soma infinita de senos e cossenos. Então é mais ou menos o que a gente já tinha conversado antes. Perceba que aqui você tem uma função que ela é
3 sobre 2 de 0 até, creio que aqui seja até π, né? E menos meio, né, de π até 2π, eu creio, vamos colocar, porque está depois do 6, né? Então, o que acontece? Aí agora ela é periódica, então ela vai repetir os valores a cada intervalo de 0 a 2π, tá? Então ela vai ficar repetindo aqui os intervalos, tá bom? Então, aqui para a esquerda também, ela repete, e aí você cria o que a gente chama de uma função periódica, ela tem um período igual a 2π. O que vai acontecer? À medida que você vai refinando, né, aquelas somas parciais, então vamos voltar aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Perceba que aqui você tem uma soma com n igual a 1 até mais infinito. Mas a gente pode pensar em somas parciais, né? Então você vai começar no A0, e aí você vai fazer uma soma parcial, por exemplo, do primeiro termo, n indo de 1 a 1. Tá? Aí depois você vai fazer uma soma parcial de n indo de 1 a 2. Então você vai fazer o A0, o A1 e você vai fazer o A0, n igual a 1, mais n igual a 2. Soma parcial até 3. A0 mais n igual a 1, mais n igual a 2, mais n igual a 3. Então você pode ir construindo essas somas parciais. Na hora que constrói essas somas parciais, você vai criando esses gráficos. Então, para n igual a 1, você tem o gráfico em azul. Perceba que ela faz uma aproximação, vamos colocar assim, bem ruim, mas ela faz uma aproximação. E eu já peço para você ficar atento nesse ponto aqui, ó, tá? Nesses pontos aqui, tá bom? Perceba que todos eles aqui no meio, eles têm um pontozinho importante para nós, tá? Quando o n é igual a 2, você já percebe que você já tem aqui nesse amarelo já uma aproximação um pouco melhor, né? Para n igual a 5, que é em verde, você já tem uma aproximação melhor ainda, tá? Para n igual a 50, que é a nossa última aproximação que eu plotei, você percebe que a sua aproximação então fica ainda melhor. Observa para você ver aqui, se você jogar um zoom, né, você ainda tem espaços aqui nessa curva que desce e cruza esse ponto e assim para os outros, tá? A ideia é que quando o n tende, cada vez que você aumenta o n, quando o n for suficientemente grande, essa soma de senos e cossenos vai dar exatamente a função que você tem. E o que vai ser esse ponto? Esse ponto vai ser a média entre os limites laterais da função nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui, tá bom? Então, a média dos limites laterais, né, tendendo a esse ponto da função f de x, vai te dar exatamente o ponto onde todas as aproximações se encontram, tá? Então, essa é a ideia geométrica, essa aproximação da sua função através de uma soma de senos e cossenos, que aí para nós é uma coisa muito importante. Você está pegando uma função a priori, a priori periódica, mas descontínua, e você está fazendo uma aproximação dela por uma função contínua. Quais vão ser então os coeficientes de Fourier? Porque eu comentei então que o Fourier propôs essa soma para a minha f de x e que a n, bn e a 0 são constantes, né? Mas quais vão ser os valores de AN, BN e A0? Como que nós vamos calculá-los? Então, seja f de x uma função definida no intervalo de menos L até L e periódica com período igual a 2L, tá? Eu quero encontrar uma expansão em série dessa f de x nessa forma, tá? Para n indo de 1 até mais infinito, né? E para isso nós vamos supor, né, que ela pode ser escrita por essa série geométrica, tá? Série geométrica, essa série trigonométrica, desculpa, tá? Então aí os coeficientes vão ser dados por 1 sobre L, integral de menos L a L de f de x cosseno de n π sobre lx dx, vai determinar o meu AN, né? Por consequência, o meu A0 vai ser 1 sobre L integral de menos L a L de f de x, porque quando o cosseno aqui for 0, isso vai dar 1, né? Isso aqui é 1. Então, o nosso A0, 1 sobre L, a integral de menos L a L de f de x dx, também conhecida como a média de f de x no intervalo de menos L a L, tá? E o BN vai ser a mesma ideia, só que agora ao invés do cosseno, você vai ter um seno, tá bom?
Então, a priori, você vai encontrar aqueles coeficientes a partir dessas integrais. Ok, agora nós queremos exemplificar esses coeficientes de Fourier. Para isso, nós vamos pegar a função f de x, definida como menos x quando x está entre menos 2 e 0, e x quando x está entre 0 e 2, tá? Perceba que você tem aqui o sinal menor ou igual para x menor ou igual a 0 e para x maior ou igual a 0, mas isso não tem nenhum problema porque em ambos os casos a imagem dele vai ser 0, tá? Então essa função vai ser uma função contínua aqui para nós, é uma função linear decrescente no intervalo de menos 2 a 0 e uma função linear crescente no intervalo de 0 a 2, né? O que vai gerar um gráfico dessa forma se eu considerar que ela é uma função periódica de período igual a 4, tá? Então aqui está o nosso menos L, aqui está o nosso L, né? Então ela vai variar de menos 2 a 2. Então esse período que a gente pode chamar de período principal, né? É a nossa definição da nossa função. Então perceba que efetivamente ela é uma função linear decrescente e depois uma função linear crescente, tá? Contínua no ponto x igual a 0, tá bom? Perceba que o que acontece quando você faz f de x mais 4, que é o período, né? Porque o período é 2L, ser igual a f de x, o que você está fazendo? Você está pegando esse pedaço e espelhando ele para frente, né, a cada intervalo igual a cada intervalo 4 e espelhando ele para trás a cada intervalo 4. Então você fica aí com o que a gente pode chamar de uma onda triangular, né? A gente pode chamar isso de uma onda triangular, ok? Então, ó, como eu tinha dito, a função representa a onda triangular de altura 2 e base igual a 4, tá bom? Bom, o primeiro coeficiente de Fourier que nós vamos encontrar é o A0, né? Então ele é 1 sobre L, integral de menos L a L de f de x dx, tá bom? E isso vai nos dar 2, tá? Então aí agora eu não vou entrar no mérito do cálculo dessas integrais, porque obviamente isso é uma integral de cálculo 1, né? E aí a gente não vai entrar nesses méritos, eu vou deixar essas integrais aí para vocês calcularem, mas lembrando que no nosso artigo do site sobre coeficientes de Fourier tem esse exemplo feito, e lá feito com detalhes cada passo das integrações, tá? O nosso AN, aqui eu vou desenvolver um pouquinho mais, ó. O nosso AN vai ser 1 sobre L, né? Ó, 1 sobre 2, integral de menos L a L, ou seja, integral de menos 2 a 2, de f de x, cosseno de nπ sobre 2x, né? O cosseno de nπ sobre lx. Então, se que o seu AN está ligado com o cosseno de nπ sobre lx. O que vai acontecer? Aqui você vai ter que separar, né? Você vai ter que fazer a integral de menos 2 até 0, mais a integral de 0 a 2, tá? Você vai ter que separar o seu intervalo de menos 2 a 2, tá bom? E é exatamente isso que a gente faz. No primeiro intervalo, a minha função vale menos x, tá? No segundo intervalo, a minha função vale x, e aí eu fico com essas duas integrais para resolver. Obviamente, aí você tem algumas características de integração, né? Algumas propriedades de integração que você pode usar para agilizar o seu processo, tá? Aqui eu vou simplesmente contar para vocês que essa integral vezes meio dá essa funçãozinha aqui, né? Onde você tem aqui as divisões de x vezes seno e o cosseno por nπ sobre 2 e nπ sobre 2 ao quadrado, tá bom? Isso vai variar de 0 a 2, então aqui vamos desenvolver agora o de 0 a 2 para achar o nosso coeficiente, né? Então, substituindo 2 menos a substituição do 0, nós chegamos nessa relação aí, ó. Cosseno de nπ dividido por nπ sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre nπ sobre 2 ao quadrado. Então, perceba que os denominadores são iguais, então você pode efetuar essa subtração, tá? O que eu não estou muito interessado na integral, não, ok? Por isso que eu passo por ela mais rápido, porque é assunto de cálculo 1. O que eu estou interessado é nessa relação aqui, ó, a n igual a isso. Porque esse é o nosso AN.
Mas a gente precisa encontrar uma regra, uma forma de escrevê-lo, tá? Para que eu possa inserir na minha série. Lembra que esse AN é uma constante, obviamente que está sujeita ao valor de n, mas é uma constante que vai ser colocada na minha série, tá? Então, eu preciso desenvolver isso. Como que nós vamos desenvolver isso agora? Nós vamos observar o que acontece com alguns valores de n quando chega aqui. Então, por exemplo, cosseno de nπ. Quanto é o cosseno de nπ? Né? Aí se você for olhar na tabela, ou mesmo se você for fazer lá o seu círculo trigonométrico, deixa eu ver se eu consigo improvisar um círculo trigonométrico aqui. Vai ficar uma beleza, mas acho que vai ser possível de vocês entenderem. As retas essas que ficam melhores, né? Bom, vamos lá. Vamos pensar que isso aqui é o círculo trigonométrico, tá bom? Então pensa o seguinte, nπ ele vai cair ou aqui, né? Ou do lado esquerdo. Ele vai cair aqui quando o seu n for zero ou for par, né? Ou menos um número par. Então você vai ter, por exemplo, 0, 2, menos 2, 4, menos 4, vezes π, obviamente. E aqui vão cair os ímpares, né? 1, menos 1, menos 3, 3, menos 5, 5, tá? Todos esses vão cair de cá. Quando você cair nos pares, o seu cosseno é 1. Quando você cair nos ímpares, o seu cosseno é menos 1. Então aqui, pensa o seguinte, quando o n for par, você vai ter, no lugar desse cosseno, você vai ter 1. Então você vai ficar com 1 menos 1 dividido por esse quociente, que vai dar 0. Quando o n for ímpar, você vai ter menos 1. Então você vai ter menos 1 dividido por esse quociente, tá? Então aí você vai ter um valor, né? Então perceba que a gente vai conseguir então reduzir isso da seguinte forma: 0, se o n é par, a gente já tinha chegado nessa conclusão, e menos 8 sobre n ao quadrado π quadrado, se o n é ímpar, tá? Como que chegou nisso? Ora, quando o n é ímpar, isso dá menos 1, somou com esse menos 1, deu menos 2, né? Opa, esse menos 2 ficou horrível. Deu menos 2. Aí, o que que vai acontecer? Você vai ter menos 2 dividido por esse quociente, que é nπ quadrado sobre 4, tá? E aí esse 4 vai multiplicar em cima, né? A propriedade de divisão de frações. Esse 4 vai multiplicar o numerador, então você vai ficar com menos 8 nπ quadrado. Então aqui você tem o seu primeiro coeficiente de Fourier, tá bom? AN igual a 0 se o n é par, menos 8 sobre n quadrado π quadrado se o n é ímpar, tá bom? Então lembrando, estou mais interessado no desenvolvimento do nosso coeficiente do que na integração em si, tá bom? Tanto que eu estimulo vocês aqui nesse momento para otimizar os cálculos de vocês. Nessa fase vocês já não precisam mais mostrar que sabem ou não integral, tá? Eu estimulo vocês a usarem softwares computacionais para calcular as integrais, não tem problema nenhum. Então, ó, tá aí em destaque o nosso AN que a gente acabou de encontrar e vamos atrás do BN agora, tá bom? O BN, aqui tem toda uma divisão, né? Então, ó, BN 1 sobre L menos LAL, f de x seno de nπ sobre 2, que é o nosso L vezes x dx, né? Aí aqui você vai ter que meio vezes a divisão do intervalo para integrar, ok? Aqui você tem a primeira integral, aqui você tem a segunda integral, ainda não tinha substituído os valores de x, substituindo você chegaria em 0. Aí é aquela coisa, né? Você faz essa monte de conta, esse monte de integral, para chegar em 0, né? Eu vou te falar que você poderia ter chegado nisso de uma forma mais rápida, tá? Você vai perguntar para mim como? Basta olhar para a sua função. Vamos voltar lá, eu vou voltar lá para vocês verem. Essa função, ela é o que a gente chama de função par, porque o f de menos x é igual ao f de x, tá? Então, observe que as imagens são sempre iguais. Ela é espelhada, é uma função espelhada com relação ao eixo y, tá? Ela tem uma simetria com relação ao eixo y. Isso vai acontecer com todos os pontos.
O que significa? Que essa função é uma função par, tá? Daqui a pouco vocês vão perceber, a gente vai explicar por quê, e aí aqui simplesmente eu vou falar para vocês que é uma propriedade de integração, tá? Uma função integrada de menos L a L, se ela for uma função par, isso é igual a 2 vezes a integral de 0 a L de g de x. Eu não vou colocar o dx não para economia, tá? Ou ela vai ser igual a 0 se essa função for uma função ímpar. Aí agora eu vou contar para vocês uma coisinha. Vamos voltar, vamos lá. Na hora de calcular o nosso AN, vocês perceberam que esse meio desapareceu e eu usei só o cálculo de 0 a 2? Exatamente, porque eu já estava usando essa propriedade. Essa minha função, ela é uma função par. A gente viu agora. O cosseno é uma função par também. Isso é um clássico, né? O cosseno é uma função par. Função par vezes função par dá função par, tá? Então, como eu estou integrando uma função par de menos L a L, isso é 2 vezes a integral da função na metade do intervalo. Meio intervalo, metade do intervalo. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Então, por isso que, tecnicamente, é 2 vezes a integral, né? Então, por isso que esse meio some. 2 vezes meio dá 1. Tá bom? Então, por isso que eu só usei isso aqui. Agora, perceba o seguinte. Aí a gente achou o nosso AN. Estamos falando do BN, a gente já viu que ele deu 0. Ok? Perceba o seguinte. Olha que legal. Função par, ela continua sendo par, né? Só que o seno é uma clássica função ímpar. Então, função par vezes função ímpar dá função ímpar. Função ímpar integrada de menos L até L é 0. Eu não precisava ter feito nada dessas contas gigantescas aqui, não. E isso não é propriedade de coeficiente de Fourier, não, tá, gente? Isso é propriedade de integração, propriedade de integral, tá? Então, toda vez que você integrar uma função ímpar de menos L a L, isso vai dar 0, tá bom? E como que funcionam esses produtos, né? Pensa como se fosse sinal, pensa que o par é positivo, o ímpar é negativo. É a mesma coisa. Sinais iguais dá positivo, né? Então multiplicação de sinais iguais dá positivo, multiplicação de sinais diferentes dá negativo. Aqui é a mesma coisa. Multiplicação de funções com a mesma natureza dá função par. Então função par vezes função par é função par, função ímpar vezes função ímpar é função ímpar. Ok? E a mesma coisa vai acontecer com o produto das funções de natureza diferentes. Né? Quando você tem produto de sinais diferentes, dá negativo. Quando você tem produtos de funções de natureza diferente, dá função ímpar. Então, função par vezes função ímpar dá função ímpar. Por isso que esse daqui vai dar uma função ímpar. F de x é par, seno é ímpar. E aí você já podia escrever 0, não precisava fazer essa contada toda aqui não, tá? Bom, então é isso. Então nós temos aí as nossas duas funções, desculpa, os nossos 2 coeficientes além do A0. Então aí você substituiria esses coeficientes na série de Fourier e conseguiria escrever a sua série de Fourier, tá bom? A pergunta agora é, se eu colocar esses coeficientes na série de Fourier, como que eu vou garantir que essa série converge? Tá bom? E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Então agora nós queremos conversar sobre as condições de Dirichlet, tá? As condições de Dirichlet são uma forma de garantir a convergência da série como proposta por Fourier, tá? Então, é interessante a gente observar o seguinte. Dada uma função periódica f de x, né, que a gente possa calcular esses coeficientes AN, BN e A0, essa série, a priori, ela é apenas a série de Fourier de f. Tá bom? Você pode, dado uma função f de x 2L periódica, você pode escrever essa série tranquilamente e ela vai ser simplesmente a sua série de Fourier, tá bom? Mas ela pode ainda não convergir para essa f de x.
tá? Só a definição dela não garante, né? Só a forma com que você calcula esses coeficientes A0, AN e BN não te garante que ela vai convergir para f de x. Então, para a gente certificar disso, a gente tem que usar as condições de Dirichlet, que foram as primeiras formas matematicamente provadas de se garantir a convergência da série de Fourier de f de x para a própria f de x, tá? Quais são as condições que eu vou ter que observar para a minha função f de x para que a série de Fourier dessa função convirja para a própria função? Primeira coisa, a minha função f de x tem que estar definida em todos os pontos do intervalo menos L a L, exceto para possivelmente um número finito. Então, por exemplo, pensa no exemplo que nós trabalhamos antes, né, da onda triangular, ok? E ali o que seria o seu intervalo de menos L a L? O intervalo de menos 2 a 2. Então, ali dentro daquele intervalo, eu posso ter um número finito, quais a minha função não está definida. Outra coisa, eu preciso que ela seja periódica de período 2L, e além disso, f de x e sua derivada sejam seccionalmente contínuas nesse intervalo menos L a L. O que significa ser seccionalmente contínuas? Significa que ela é contínua por partes, tá? Então, essas três condições satisfeitas, e olha que são condições simples, hein? Nós já queremos trabalhar, obviamente, com funções periódicas. Isso é uma necessidade nossa. A função tem que estar definida no nosso intervalo de menos L a L, né? E a função e a sua derivada ser seccionalmente contínua é uma condição mais fraca do que se eu pedisse que ela fosse contínua, tá? Se eu pedisse que as duas fossem contínuas, seria uma condição mais forte. Mas elas serem contínuas por partes, ou seccionalmente contínuas, nesse intervalo, é uma condição mais fraca, tá bom? Então, nessas condições, a série de Fourier vai convergir para f de x em todos os seus pontos de continuidade, tá? Então, essas três condições satisfeitas, eu posso garantir que a minha série converge para f de x em todos os pontos de continuidade, tá bom? Já nos supostos pontos de descontinuidade, que seriam esse número finito de pontos de descontinuidade, ela vai convergir para a média aritmética dos limites laterais de f de x nos pontos de descontinuidade, tá bom? A gente já tinha conversado sobre isso lá no início, né? Quando a gente falou sobre a interpretação geométrica da série de Fourier. O que ela faz e por que todas as somas parciais elas se encontravam naquele ponto que era a média aritmética dos limites laterais. É por causa disso, porque é um ponto para o qual a minha série vai convergir se as condições de Dirichlet forem satisfeitas. Tá bom? Um exemplozinho bem simples, ó. Eu tenho uma função aí que é 0, se ela está definida de menos 1 até 0, e aqui incluindo o menos 1, tá? E 1 se ela está definida no intervalo de 0 a 1, incluindo o 0 e o 1, tá bom? Além disso, eu te falo o seguinte, ela é 2 periódica. Por quê? Porque f de x mais 2 é igual a f de x. Tá bom? Se você for ver, 2 é justamente a amplitude do intervalo de menos 1 a 1. Então, você vai pegar esse gráfico e vai começar a repetir ele, né? Esse gráfico é bem interessante, você tem 0 de menos 1 a 1, e aí você vai subir um degrauzinho e vai com 1 de 0 a 1. E aí agora você vai ficar repetindo isso, né? Aqui vai ser aberto, ali em cima vai ser fechado, aqui vai ser aberto. Fechou, andou, abaixou de novo, entendeu? Então você vai criar aí essa, vamos chamar, onda retangular, ou melhor, onda quadrada, né? Eu vou deixar como exercício para vocês mostrar que essa função satisfaz as condições de Dirichlet, mas é bem simples. Primeira coisa, função tem período, né? Ela é periódica de menos L até L. Então, o L aqui é menos 1, o menos L é menos 1, o L é 1, tá? Então, nesse intervalo, ela vai ser periódica por definição da própria função, tá? Que mais? Ela está definida para todos os pontos do intervalo. Perceba que no primeiro intervalo ela não está definida para 0, mas no segundo intervalo ela está definida para 0. Ok? As duas condições estão satisfeitas.
E ela é contínua por partes, obviamente. E aí eu vou deixar como exercício para vocês verificarem a derivada dessa função. A derivada é contínua por partes ou não, tá? E aí eu vou deixar para vocês como exercício. Bom, então pelas condições de Dirichlet, a minha função vai convergir para a sua série de Fourier. Então eu posso escrever que f de x é igual à sua série de Fourier. Nesse caso, então, agora eu não vou entrar tanto assim nos detalhes do cálculo dos coeficientes, porque a gente já conversou sobre isso, né? Aqui eu coloquei o A0 junto com o cosseno para vocês lembrarem que é exatamente quando o n é zero, tá bom? Então aqui vai ser, o A0 é justamente quando o n é zero, então vai ser 1. Então vai ser a integral de menos 1 a 1, né? Aqui 1 sobre L vai ser 1 sobre 1, então você não precisa preocupar com 1 sobre L, tá? Então vai ser a integral de menos 1 a 1 de f de x, que vai ser 1, tá bom? É logicamente a amplitude aí da sua função, tá? Porque aqui, ó, só para vocês terem certeza, né? Isso aqui vai ser 1. O que vai acontecer? Você vai se preocupar somente com a integral de 0 a 1. Por quê? Porque a integral de menos 1 a 0 é 0. Então, a integral de 0 a 1 de 1 é simplesmente a amplitude, né? Então vai ficar 1. O nosso AN vai ser 0, tá? E o nosso BN, nesse caso, vai ser 0 se o N é par e 2 sobre NP se o N é ímpar, tá bom? De novo, eu insisto, eu não vou me preocupar com esses cálculos dessas integrais, tá? Vocês já podem aí usar softwares de integração para trabalhar com isso, não tem problema nenhum. A gente já precisa inserir essas coisas como normais aí nos nossos estudos, tá? E logicamente a integração vocês já trabalharam com ela lá no cálculo 1. Então, o que aqui vai ser o nosso BN? O nosso BN, então, vai ser 0 se n é par e 2 sobre nπ se n é ímpar, tá bom? Então, a nossa série de Fourier, dadas com esses coeficientes, vão convergir para a função f de x. O que nos leva ao seguinte, né? A série, vamos voltar lá para a gente ver qual é a série, ó. Então, ó, a nossa série de Fourier é essa. Então, agora, A0 é 1, então você vai ficar com meio. AN é 0, então você não vai ter essa parte do cosseno, tá? O BN você tem, então você vai ficar com a parte do seno. Lembre-se, L é 1, então você vai ficar com NPx aqui dentro, tá? Então, vamos lá. A gente escrever isso. Então, ó, como a gente já tinha conversado antes, a nossa série é meio mais 2 sobre π, que vem do nosso coeficiente, né, do nosso coeficiente Bn, tá? Do somatório de n igual a 1 até mais infinito, de 1 sobre 2n menos 1, seno de 2n menos 1π. Da onde que apareceu esse 2n menos 1? Lembra que o seu Bn ele só está definido para valores de n ímpar. Não lembra? Vamos voltar lá e olhar. Para todo n par, ele é 0. Então, se você quiser escrever isso aqui, ou seja, 2 sobre nπ, se o n é ímpar, para qualquer número ímpar, é só você escrever 2 sobre, como o nosso n vai começar em 1, 2n menos 1 vezes π. E aí você pode variar o n de 1 até mais infinito, que você sempre vai ter um número ímpar, né? Quais são as formas de escrever números ímpares? 2n mais 1, 2n menos 1, 2n mais 3, 2n menos 3, tá? Qual a forma de escrever número par? 2n, ok? Então, por isso que esse 2n menos 1 apareceu, tá bom? Então, é por isso que nós vamos escrever essa regra. Uma coisinha aqui está faltando um x, né? Senão isso aqui vai zerar, tá bom? Aqui está faltando um x. Lá no site está certo, tá? Aqui é porque na hora de digitar aqui eu devo ter esquecido, tá? Então, 2n menos 1, π vezes x, tá? Porque tem esse x lá na nossa série, né? É o seno de nπ
sobre L vezes x. O nosso L é 1, né? O nosso N é 2N menos 1, tá? E o π está aqui, ok? Então, essa é a nossa expansão de f de x em uma série de Fourier, ok? Ó, então agora, nesse slide, você tem uma interpretação geométrica da aproximação que a gente acabou de fazer. Obviamente, eu trunquei aqui a nossa série numa soma parcial, tá? Para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo. A nossa série de Fourier, ó, ela vai fazer uma aproximação, né, como a gente já tinha conversado antes, da minha função descontínua por uma função contínua. À medida que eu refino o valor de n, né, que eu faço o n ir para mais infinito, essas ondas elas vão refinando cada vez mais em torno da minha função. Eu chamo atenção para esses pontos aqui, né, que são os pontos que nas condições de Dirichlet são garantidos a convergência para os pontos meio vezes a soma dos limites laterais da f de x quando x tende a esse ponto, né? Então, por exemplo, se você pegar aqui x tendendo a zero pela direita e pela esquerda, né? Então você vai encontrar exatamente que dá 1, a divisão por 2 dá meio, então todos esses pontos aqui têm imagem no meio, tá? Então, veja o quão forte é esse resultado. Você pegou uma função descontínua e mostrou para mim que ela é igual a uma expansão em somas de funções contínuas. Basicamente é isso, tá, que você faz.